dia a todos, obrigada pela presença. Estamos em mais uma palestra aberta do gabinete que a gente realiza sexta-feira, de dois temas que a gente tem trabalhado bastante, que é o tema da água e o tema do lixo. Estamos com dois convidados bem especiais, agradeço também a presença deles. É a Maiara, do projeto Rua Lixo Zero, e o Benjamin, do projeto Água V, se vocês puderem se juntar à mesa. E quem vai conduzir a discussão é a vereadora Soninha Francini. Bom dia. Alguém está aqui na Câmara pela primeira vez? Sejam duplamente bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo, Poder Legislativo Municipal. Eu sou Soninha Francini, vereadora pelo PPS. Eu acredito que na Câmara, no Poder Legislativo, os vereadores têm pelo menos 5 deveres. Qual é a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala em poder legislativo? Leis. Legislar. Muito frequentemente, quando você fala para alguém que você é vereador ou que você é candidato, pergunta assim, que leis você fez? Quais leis você quer fazer? De fato, elaborar leis é uma das nossas tarefas aqui. E é importante lembrar que cada vereador, assim como cada deputado, cada senador, apresenta suas propostas de lei, seus projetos de lei. Isso é uma tarefa de responsabilidade muito grande. Mas é mais do que isso. Cada um de nós analisa todas as leis, todos os projetos de lei apresentados pelos nossos colegas e no caso aqui do município, também pelo prefeito. Então, quando a gente fala do poder legislativo, dessa tarefa de legislar, não é só as leis que cada um de nós faz, mas o quanto como a gente se posiciona, quanto a gente analisa as propostas de todos os nossos colegas. Vocês sabem quantos vereadores são em São Paulo? Chuta! Mais? Quantos? 55. Somos 55 vereadores. Mulheres quantas? Você não vale. 11 mulheres, o que é mais do que o dobro do que tinha nos últimos 4 anos. Quer dizer, a gente está aumentando a participação das mulheres aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Então, somos 55 vereadores, todos nós produzindo muitos projetos de lei e avaliando os projetos uns dos outros. Mas a gente também tem, é lógico, a função de fiscalizar. Fiscalizar as leis que já existem. Mais do que isso, tem algumas coisas que ainda não são lei, mas são questões presentes na sociedade. Ou já tem lei, mas as leis não dão conta. A gente precisa investigar profundamente os problemas da cidade. É fácil resolver, por exemplo, as questões de habitação? Basta fazer uma lei dizendo, a partir de agora, todo mundo tem direito a uma moradia. Quem dera, né? Então, precisamos estudar, analisar, investigar as questões de moradia, as questões de violência, as questões de uso de drogas, as questões de assistência social, população de rua, os problemas todos, violência contra a mulher, direitos de criança e adolescente. Então, isso também é um dever do Poder Legislativo, que a gente aprofunde o conhecimento dos problemas, porque isso vai melhorar a nossa fiscalização e a nossa produção legislativa. Verdade. Parece que vocês precisam de mais poder ou a gente precisa entender melhor para resolver esse grave problema. Concordo. A gente precisa, a nossa função legislativa, ela é importante, mas ela tem limites. Tem uma hora que, feita a lei, é o governo quem vai regulamentar, é o governo quem vai dizer como que aquilo vai funcionar na prática, quem executa, quem fiscaliza. Então, a nossa função legislativa, ela só se completa mesmo com a função de fiscalização e de comunicação, que eu acredito que é o nosso 4º dever. Produção legislativa, fiscalização, investigação e comunicação. Por quê? Quem é melhor fiscal do serviço público do que cada cidadão?
o usuário do serviço público, o próprio trabalhador do serviço público, quem está lá na ponta, atendendo a população. Agora, se as pessoas nem souberem quais são as leis, o que diz o decreto regulamentador, quanto tem no orçamento de verdade, quanto foi gasto. Então, a Câmara Municipal, para mim, cada vereador tem o dever de comunicar o que existe na cidade, o que existe no papel, o que deveria existir, para que cada cidadão tenha mais poder de interferir nos rumos da cidade, de ser também um fiscal, de ser também um proponente, de participar dos processos todos de pesquisa, de elaboração. E o quinto dever é um pouco o conjunto disso tudo, que é articulação. Porque quanto mais pessoas engajadas, envolvidas, conhecedoras, conscientes, sensibilizadas, atuantes, mais o poder público, as políticas públicas, a sociedade, a cidade, de um modo geral, terá seus bons resultados. Tem muita coisa, inclusive, que a gente vai resolver mais por articulação do que por legislação. Mais por conscientização e adesão e mobilização das pessoas do que baixando uma lei para resolver. Existem algumas políticas públicas muito boas até, que elas viraram lei depois que as coisas já aconteciam. Alguém resolveu botar no papel para virar lei, para garantir que continue. Então, muitas coisas são construídas, resolvidas, melhoradas na sociedade, independentemente do processo legislativo propriamente dito. E meio ambiente é uma pauta que tem tudo a ver com isso. Existem muitas leis ambientais. Só de lixo, na cidade de São Paulo, existem 25 leis. Só sobre lixo. 25 leis. Algumas gigantescas, com 200 artigos, outras com 4 ou 5. Existe uma lei, por exemplo, acho que é de 2002, que num dos seus muitos artigos diz que quem não recolher o cocô do cachorro vai ser multado em R$500. Agora, me digam se é por causa dessa lei que as pessoas começaram a se ligar e recolher o cocô do cachorro. Ainda bem, né? Porque, sério, se dependesse da lei, as pessoas que recolhem o cocô de cachorro, recolhem porque passaram a ter noção de que é uma coisa horrível você largar cocô na calçada, no meio da rua. Até uns anos atrás era considerado normal. Agora, muita gente já não acha nem um pouco normal. E começa a recolher o cocô do cachorro. Não porque tem lei, mas porque tem uma consciência maior. Eu ia te perguntar, será que também não tem a coisa da fiscalização? Posso? Eu vou pedir só agora para vocês, quando forem falar, para falar no microfone, porque eu esqueci de avisar, mas essa atividade, como praticamente todas as que acontecem aqui na Câmara, nestas salas de reunião nos auditórios, está sendo transmitida ao vivo pela internet, sãopaulo.sp.leg.br. Lá, bem na capa do site, na home, tem auditórios online. Essa aqui é a sala Sérgio Vieira de Mello. Então, se vocês quiserem dar um toque para alguém, que legal, entra lá, celular, dá para assistir. Quer falar no microfone, então, por favor? E se você pudesse identificar? Bom dia, meu nome é Ximena Araia, venho da área de educação. E a minha dúvida é, que adiantam tantas leis se não tem a fiscalização? Muito bem. E, por mais fiscais que haja, não tem fiscal que chegue. Vocês sabiam que cada agente vistor, a gente chama de fiscal, né, mas o nome é cada agente vistor de subprefeitura é responsável por fiscalizar mais de 750 infrações diferentes. Inclusive o cocô do cachorro, por exemplo. Então, não adianta a gente criar muitas regras, proibições e obrigações sem ter fiscais que deem conta disso tudo. E outra coisa, digamos que uma pessoa ela só recolhe o cocô do cachorro com medo de tomar uma multa de R$500. É a única razão. Madrugada, né? Meia-noite, sozinha na rua, não tem ninguém olhando, ela vai recolher? Se o único receio dela é a multa, então a gente vai depender de muito fiscal, de muita câmera, de muito tudo. Então, o melhor é as pessoas agirem porque sabem que é o
como elas deveriam agir para o bem de todos, em nome da cidade de um modo geral. Então, é verdade, a gente vive criando aqui, os vereadores baixam uma lei proibindo isso, proibindo aquilo. Aí vem a pergunta, e depois quem fiscaliza? É proibido lavar a calçada com esguicho. Mas quem fiscaliza? Cadê? Imagina, tinha que ter um fiscal em cada esquina, né? Então, é muito melhor que as pessoas tenham essa noção. Microfone, Vinícius. Obrigada, Vinícius. E eu vou aproveitar e pedir para passar para trás, só porque ele não se identificou quando falou, para ficar registrado. Oi, Soninha, bom dia. Meu nome é Roseli Machado, eu sou do Instituto Eco Conecta. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. É notório que falta conscientização, né, educação ambiental. Eu gostaria de saber se no âmbito municipal tem alguma lei, ou estás pensando em alguma lei que leve a educação ambiental para as escolas. Ok? Obrigada. E como eu tinha pedido para ele se identificar, que ele falou fora do microfone, só para ficar registrado. A senhora quer responder primeiro? Porque Pode eu tenho ir. uma consideração também. Já emenda. Meu nome é José Luiz, eu sou psicólogo clínico, trabalho com saúde mental e estou estudando resíduo especificamente como parte desse problema que é a cidadania crítica e resolução para os problemas da cidade. Acho que a conscientização realmente é pedra 90, eu diria, do problema. Mas, em se tratando de a gente ter realmente 12 milhões de pessoas na cidade, a gente também reconhece a ausência do comprometimento fiscal ou da fiscalização. No meu bairro, eu apontei um problema, não foi resolvido direito e a fiscalização não funcionou e se mantém o problema. Então, acho que são simultâneas as premências. A conscientização, e veja, não basta recolher, mas se o sujeito recolhe o cocô do cachorro, com um saquinho plástico não biodegradável, ele dá um nó. E ele não sabe quem que vai tirar o nó daquilo. E essas bombinhas de bosta se tornam, assim, longevas como o saquinho plástico que as condiciona. É verdade, tem razão. Então, se ele deixa no pé da árvore, Tem razão. só aumenta o problema. É, Então, quer dizer que essa capenga. conscientização, ela precisa ser pormenorizada. E a fiscalização tem que ser simultânea mesmo. E não está havendo em São Paulo, por parte desse grupo, um acompanhamento para e passo. Seja em manter os recipientes, seja em conter as pessoas que resistem à política nacional de resíduos sólidos. E resistem. E quem resiste? As empresas, sobretudo, por não levarem adiante os acordos setoriais. Sobre a pergunta quanto à educação ambiental nas escolas. Obrigada. Já tem lei. Inclusive, na legislação nacional, nos parâmetros curriculares que já não acabaram de ser, né, alterados, renovados, mas já estava lá desde 97. Tem que ter educação ambiental na escola. Nas leis sobre meio ambiente, fala as escolas têm que fazer educação ambiental. Mas como que a educação ambiental funciona de verdade nas escolas? Com o engajamento, com o envolvimento das pessoas. Por parte, às vezes, de um professor, você já consegue construir, fazer a maior diferença. Interesse do diretor, do coordenador pedagógico, de alguns alunos que se reúnem, que fazem acontecer. Então, assim, eu acredito que nosso dever aqui, Poder Legislativo, é fazer isso acontecer, é identificar no ambiente escolar, na rede de ensino, os aliados. Quem são, e acho que isso vale como dica geral para todas as pautas, identificar no poder público, no setor privado, na sociedade de modo geral, quem são os aliados, quem são os parceiros. Porque aí você empodera, você mobiliza aquela pessoa, né? Você apoia,
você instiga, motiva aquela pessoa naquele ambiente e coisas incríveis começam a acontecer. Amanhã, na Zona Sul, na escola estadual Sócrates Brasileiro, alguém daqui lembra? Eu falo antes do fim da reunião. Amanhã, na escola Sócrates Brasileiro, acho que é estadual, mas não tenho certeza. Vai ter uma atividade incrível à tarde lá, na horta que eles fizeram, com uma porção de atividades. Então, tem a lei, mas o que funciona mesmo é a vida, é o engajamento das pessoas. Estadual, pronto. De tornar a matéria meio ambiente ou sustentabilidade incorporada ao currículo escolar, porque, na verdade, assim, acho que é... Vou repetir o que ela está falando por causa do microfone que não está lá. Se não seria o caso de incorporar a matéria no currículo escolar. Já houve várias propostas nesse sentido. Em geral, o setor da educação discutindo isso costuma concluir que é melhor ser tratado como o tal do tema transversal. Como já propuseram aqui, de a gente ter uma matéria só sobre ética no currículo escolar, uma matéria só sobre educação para o trânsito, uma matéria só sobre educação financeira. E, depois de muita discussão, normalmente as pessoas acabam concluindo que não tem que ter uma hora para tratar só, agora para tudo, vamos falar de meio ambiente, mas que a gente deveria analisar a ciência, né, na aula de ciência, aula de geografia, aula de história, em todas essas outras matérias, não está separado, né? Até hoje, na sociedade, a gente acabou caindo num dilema maluco que, assim, não, ou o meio ambiente ou a agricultura. Como se a agricultura pudesse existir num mundo sem um ambiente equilibrado, sustentável. A agricultura sofre mais com o meio ambiente do que a gente aqui. A gente liga o ar-condicionado, pronto. Mas a agricultura, pecuária, precisam muito de um ambiente equilibrado e saudável. Mas, assim, é uma discussão que não está concluída. Tipo, não, esse é assunto encerrado. O tempo todo surge aqui na Câmara essa proposta de que seja uma matéria no currículo escolar, mas tem vencido a posição de que não, o meio ambiente tem que estar presente em tudo, inclusive no ambiente escolar de verdade. Não adianta a gente dar aula de meio ambiente e a escola ter um impacto ambiental totalmente negativo, né? Ter um resultado que, na prática, não ensina a ninguém. Existe agora, na Secretaria Municipal de Educação, um programa de hortas nas escolas, hortas com o sentido não tanto da produção do alimento, mas de atividade, de os professores usarem as hortas das escolas como um campo para fazer atividades. E também casado, né, junto com minhocário, com compostagem.